Olá, nossos inscritos, amigos e amigas do canal AD Debates, este canal que tem o objetivo de levar até vocês discussão, debates de temas relevantes, importantes, atuais, temas informativos, educativos, polêmicos, de combate a preconceitos. E aqui nós vamos trazer ainda muita gente boa para falar sobre assuntos que você precisa se informar, precisa saber, precisa conhecer mais, e é essa a contribuição do canal AD Debates, levar discussão de temas importantes para todos vocês da nossa sociedade. E aqui comigo, meu amigo Elvis Leite, na gravação dos vídeos, na edição, na apresentação aqui, este amigo de vocês, Alcides Duarte, e hoje trazendo uma pessoa especialista que vai trabalhar o tema de hoje, que é sobre combate à violência sexual de crianças e adolescentes. Estamos aqui com a Luciene Araújo, ela que é assistente social do quadro efetivo do nosso município de Jucás, da Secretaria Municipal de Assistência Social, e que já vem desde 2015, quando veio para assumir o concurso aqui, e vem prestando um serviço relevante aqui em nosso município, especialmente na área social. Então, vamos conhecer um pouco aqui da Luciene, na sua apresentação, e ela desenvolve um trabalho aqui na Secretaria, já no CRAS São José, não é isso? Mas já esteve também no CRAS São Mateus, então já tem um conhecimento amplo aqui, é conhecida por muita gente também por conta do seu trabalho. E eu queria que você falasse um pouco também das suas especializações, porque você é assistente social, do quadro efetivo do município, mas você também tem, aí, além da sua formação, da sua graduação como assistente social, você também tem umas especializações que lhe qualificam mais ainda na sua profissão. Olá, Alcides, e a todos que nos acompanham pelo canal. Sou Luciene Araújo, assistente social, como já fui apresentada. Sou natural de São Julião, do Piauí, e estou em Jucás há quase 9 anos. Então, você veio para cá, você trabalhava lá? Isso, eu exerci a função de conselheira tutelar. Estava com 5 anos de mandato, e aí saí para vir assumir o concurso prestou público. O concurso aqui, foi aprovada, foi chamada em 2015, veio ser jucaense. Ser jucaense, sim, porque eu gosto muito, aprendi a gostar da cidade, das pessoas, já fiz muitas amizades. E já se sente em casa aqui, 9 anos, Isso, já me sinto quase jucaense. uma década. Sim. Sou formada em serviço social, pós-graduada em Seguridade Social e Políticas Públicas, e também tenho especialização em saúde mental. Muito bem. E aí, o tema que a gente vai trabalhar hoje é um tema que está em relevância nesse mês de maio, que é um mês laranja, assim, a nível nacional, a campanha. E a gente vai conhecer um pouquinho sobre essa campanha e vamos trabalhar inicialmente aqui procurando caracterizar, como identificar, como saber o que define o que é considerado violência sexual contra crianças e adolescentes. E os tipos, para você especificar aqui para a gente ter um conhecimento inicial sobre o que é de fato, o que é que se caracteriza como violência sexual contra criança e adolescente, nessa questão do abuso, da exploração, para a gente entender melhor. Certo. Esse tema é de grande relevância e necessário também, porque a violência, eu costumo falar que a violência sexual é uma das violências mais perversas que são praticadas contra crianças e adolescentes. É a utilização do corpo da criança para satisfazer desejo próprio ou para obter algum lucro em relação a isso. Então, assim, com o uso da força ou não, mas a partir do momento que
outro adolescente, ou um adulto, ou um idoso, se utiliza do corpo da criança para praticar essa violência, está praticando um crime, e um crime silencioso. E que é previsto já em lei, né, há um bom tempo, mas que até se chegar a isso precisa de denúncia. E normalmente a gente vai discutir justamente aqui todos os entraves, né, que dificultam para que o autor seja identificado, seja punido. Isso. Porque realmente o adolescente, especialmente a criança, são seres ainda vulneráveis, Isso, né? Que estão ingênuos, inocentes, sem maturidade, sem saber se defender. Ou seja, são seres ainda um tanto indefesos. E aí, as pessoas que podem recorrer numa situação dessa seriam as pessoas mais próximas, né? A mãe, o pai, né? Alguém da própria família. Só que muitas vezes, ou na maioria das vezes, os autores são pessoas próximas também. Isso. E aí dificulta mais ainda, né, essa questão. Eu queria que você falasse um pouquinho também, além de especificar agora, né, direitinho o que é considerado abuso, o que é considerado exploração, que você já deu uma pincelada por cima, eu sei que você detalhasse mais, depois a gente entrar nessa parte dos tipos, né? Ou dos casos, dos fatos em si. Tá certo. A violência sexual, ela se divide em 2 tipos: o abuso e a exploração sexual. Então, assim, o abuso, ele acontece quando um adolescente ou um adulto, idoso, de qualquer faixa etária, ele se utiliza do corpo da criança para satisfazer o desejo próprio. E isso pode acontecer não só de forma física, mas também através de redes sociais, com mensagens de teor erótico, imagens, né? Ou seja, o abuso ele acontece de forma silenciosa e que muitas vezes é de forma indireta. Então, não necessariamente, porque o que caracteriza não quer dizer que seja exatamente a utilização do corpo, o ato em si. Todos aqueles trâmites anteriores, né, no caso de conversas eróticas, de assédio, de fotos. De pedir fotos com roupas íntimas, então, ou sem tudo roupa, isso já é uma forma de abuso. Também a questão de que as crianças e adolescentes, elas não têm o discernimento necessário para já entender de cara, né? Muitas vezes, como você colocou, a questão de que a maior parte acontece no ambiente intrafamiliar. E são pessoas da convivência. Que a criança até confia. Que a criança confia. Então, tem aquela proximidade, né? Isso. A questão também de fotos, como eu já falei, vídeos pornográficos, mostrar a criança, isso são formas de abuso. Às vezes até ingenuamente pode acontecer, por exemplo, a pessoa oferecer alguma coisa em troca, né? Que é uma das formas mais comuns. Isso, que aí eu vou explicar um pouquinho mais na frente, né? E a exploração é quando obtém lucro. Não utiliza diretamente do corpo da criança. O autor, né? O autor não utiliza diretamente. Um dos autores. Porque aí eu costumo dizer que... Vai ter um elenco aí. Isso. Quem sofre a exploração sexual, ela está sofrendo a exploração e o abuso ao mesmo tempo. Por quê? Porque tem o autor que está ali está cometendo o abuso, mas tem alguém por trás que a gente chama de aliciadores, ganhando alguma coisa. Que é a exploração. A troca de favor, ou dinheiro, ou qualquer outra espécie, mas que está obtendo algum lucro, se beneficiando para que
autor cometa o abuso sexual contra criança ou adolescente. Pronto, eu acho que ficou claro aqui, né, essa questão do abuso e da exploração. Ambos são violência sexual contra a criança e adolescente, só que um acontece de uma forma onde o autor está ali para si mesmo. Para se usufruir daquela situação com a criança. E no outro existem mais personagens, autores. Exatamente. Né? Tem o que comete a exploração, que é aquele que está ali aliciando e negociando, facilitando, né? Isso. Com o que vai ser o autor. Exatamente. Para que o autor se utilize ali do corpo da criança. E aí a gente ouve muito falar em tráfico de crianças, né? E aí nesse tráfico de crianças... Se enquadra dentro da exploração. Dentro da exploração. Muito bem. Agora a gente pode citar exemplos, né? Para poder facilitar a identificação mais comuns. A gente já comecei a falar aqui de um, você pode dar continuidade, citar mais alguns exemplos mais comuns assim para identificar, né, como é que os sinais, né, que o pai ou a mãe pode identificar, o que é mais comum acontecer. Certo, os sinais de alerta, né, que a gente costuma falar. A criança é uma criança extrovertida, mas começa a ficar retraída, começa a mudar o humor, né, que a gente chama de alteração de humor. Ficar com medo em certos ambientes ou em proximidades com certas pessoas, mesmo que seja do convívio familiar, mas que não quer ficar próximo àquela pessoa, que não se sente confortável. Então, são sinais de alerta. A questão da alteração do sono, a questão das vestimentas também. São várias características, né? Tem a questão da alimentação. Então, assim, tudo isso são sinais de alerta para que a família volte mais o olhar, o porquê que aquela criança está mais retraída, ou está no quarto, não quer sair do quarto, ou não quer contato com outra pessoa, que se sente desconfortável, porque às vezes, por ser criança e adolescente, né, às vezes não é porque eles não gostam de fulano de tal, é implicância, é ciúmes, e muitas vezes não é. Aquela criança está sendo abusada, está sofrendo a violência sexual, pode não ter consumado o ato, mas já está identificando que tem alguma coisa de errado ali. Se o alerta não for observado, aí pode se chegar mesmo a isso, ou coisa pior, porque justamente o interessante aqui nesse recado, né, dos sinais de alerta, é que os pais, né, mães e pais, possam, eu sei que são geralmente muito ocupados, trabalhando aquela lida toda, mas tem que estar observando o comportamento dos filhos. Qualquer mudança de comportamento, né, pode até nem ser com relação ao tema que nós estamos tratando, mas pode ser até um outro problema. Exatamente, às vezes até que faz necessária essa observação. Então, mudou de comportamento, seja no que for, é importante investigar, né? Conversar, procurar saber, porque alguma coisa de errado está acontecendo. Exatamente, ouvir a criança, né? Porque a gente escuta muito de que a criança, porque é criança, então o que ela diz não deve ser levado a sério, não deve ser levado em consideração. E isso, a família falha muito sobre isso, né? Porque a criança, tem aquele ditado, né? Criança não mente. E aí entra nisso, nessas questões de que quando a criança está se sentindo desprotegida ou está se sentindo desconfortável com alguma situação já falada anteriormente, é algo a ligar alerta, né? A ficar observando com mais afinco, porque está acontecendo alguma coisa. A questão do baixo rendimento escolar, a criança tirava notas boas, queria ir para a escola,
estudava direitinho. E aí, de um Vai certo se desmotivando. de um certo tempo, ela não consegue se concentrar, Uhum. ela não consegue ir para a escola com determinadas pessoas. Uhum. O baixo rendimento escolar nas notas, né, das provas, tudo isso é uma questão de avaliação, de investigação para o que é que está acontecendo. O que é que está acontecendo com a criança ou com o adolescente que antes tinha um comportamento e aí, a partir de agora, está com determinados comportamentos e que, como eu falei antes, é um crime silencioso, então é preciso identificar esses sinais de alerta para chegar até o autor do crime. E ninguém muda de comportamento do nada. Do nada. Tem que ter alguma coisa, seja o que for. Exatamente. Aí, no caso desses, por exemplo, que a criança se sente intimidada, porque às vezes, normalmente são pessoas próximas, né? Que ameaçam, que faz chantagem, né? E aí a criança também, como você colocou, normalmente ela é muito desacreditada, né? É coisa de menino, coisa de criança, e não dão ouvidos. Às vezes a criança até quer falar, às vezes até fala que está acontecendo assim, né? Da forma dela, e os pais acham que é besteira, né? Não leva a sério. Isso. E aí a criança vai ficar cada vez mais com medo, cada vez mais, vamos dizer assim... Retraída, né? Porque ela não... Bom, quem ela podia confiar era a mãe, o pai, a pessoa mais próxima. Eu digo geralmente a mãe, porque geralmente a mãe tem um contato mais direto com os filhos. Isso. Né? Embora hoje a sociedade, a mãe trabalha fora também e tudo. Mas, assim, se com as pessoas mais próximas, que são os pais, que é quem tem a guarda da proteção. Né? A referência. Não deu valor, não deu atenção, não ouviu, não procurou saber melhor, investigar, né? Tentar ajudar a criança, a quem ela vai recorrer? Isso. E, dessa forma, causa bloqueio na criança. Se as pessoas ali da convivência familiar dela não dá crédito, não escuta, não dá credibilidade no que ela fala, no que ela sinaliza, ela ali é um bloqueio para procurar outras pessoas. E cada vez mais a violência vai aumentando. Por quê? Porque 70% dos abusos sexuais é no ambiente intrafamiliar. É de um padrasto, de um tio, de um avô, de um vizinho. Acontece do próprio pai. Então, assim, são pessoas da confiança, né, da criança. E eu costumo dizer que o abusador, ele não tem cara de abusador. Ele tem mais cara de ser aquele cara legal, de começar a dar presente, de começar... Querer agradar para ganhar confiança, né? De querer colocar no colo, ou de se oferecer para ir deixar a criança em determinados ambientes. Então, assim, para que a família não desconfie, as outras pessoas da casa não desconfiem, né? Ganha primeiro a confiança para depois abusar. E ganha a confiança de todo mundo, né? Inclusive. De todo mundo, da criança e dos pais. E dos pais. Da família. E aí é algo muito preocupante, né? Porque está ali do lado, né? O autor do crime está do lado, vivendo normalmente, como se não tivesse acontecendo nada, ganhando a confiança, como você colocou, dos pais e da criança. E a partir disso, depois começa a parte malvada, né? E aí vem as cobranças. Vem as cobranças, exatamente. Porque geralmente uma pessoa que abusa de criança e adolescente, ou nós estamos falando desse tema, qualquer tipo de abuso, adulto, idoso, seja o que for. Qualquer faixa etária. São pessoas maquiavélicas, né? Que planejam, que arquitetam, são pessoas que têm já aquela maldade, né? Não sei como é que a gente pode chamar de desvio, que é aquela má conduta, né? Aquela má intenção, né? A intencionalidade já é para esse lado, né? De querer se aproveitar, de querer usar. Então, eles vão usar de
estratégias para conseguir isso, né? Não é assim do nada, do né? nada, vai, chegou aqui e abusou. Despertou o interesse ali, ele vai planejar e vai executando o passo a passo do seu plano e vai conseguindo avançar. E assim, acontece também os abusos imediatos, né? Na situação, suja a situação, né? Situações de rua, por exemplo, uma criança fica muito tempo na rua, ou vai para determinados lugares sozinhos e que ainda é criança, que precisa de uma pessoa responsável para acompanhar. E não tem, então. E não tem. Então a criança fica vulnerável. Acontece também esses casos imediatos, mas volto a repetir, o comum, mais recorrente, o índice mais alto, né, é do ambiente intrafamiliar, sendo que, como eu citei, na rua ou em outros ambientes por pessoas que não desconhecidas, né, pessoas que não convivem, nós caracterizamos um ambiente extrafamiliar, que não tem muito contato com aquela criança. Foi uma situação isolada. Deu aquela falta de sorte de estar num ambiente vulnerável, de risco, né? A criança vulnerável e ter passado por ali um autor, uma pessoa maliciosa que exatamente, né, vai querer se aproveitar de uma situação. E aí a gente pode analisar que aquela criança foi abusada em um ambiente extrafamiliar. Só que aquele autor, ele tem uma família, ele tem vizinhos, ele tem sobrinhos. E aí é algo também a voltar um olhar. Será que foi só aquela criança? A primeira, hein? Será que ele já vem fazendo? Já tem um histórico, né? E aí é algo... É por isso que é preciso falar sobre violência sexual. Infelizmente, ainda existe um grande tabu, né, na sociedade, mas que é preciso falar. Não na forma de falar por falar, mas tem um objetivo, que é proteger as crianças e adolescentes. Porque para a gente identificar, nós temos que conhecer. Isso. Por isso que é importante, né, tá nesse debate aqui, mostrando essas situações e fazendo esse alerta, especialmente aos pais, porque são os responsáveis diretos pelas crianças. Né? Isso. É claro que aqui esse alerta serve também para não somente para os pais, né, mas diretamente para eles. Mas também para o avô, para a avó, para um tio, para um parente próximo, né, um professor, uma pessoa que tem um contato direto com a criança e adolescente, para que ele também possa acompanhar e perceber mudanças e conversar e procurar ter, né, para descobrir, porque esses autores, pessoas que abusam, né, de criança e adolescente, podem estar em qualquer parte. Em qualquer parte, não inclusive. Não tem uma identificação na testa. Inclusive, são pessoas que aparentemente, né, disfarçam muito bem. Né? Disfarçam muito bem. Ninguém sabe o que está no coração. Como eu ia falando... Questão de caráter, né? A questão de personalidade. Isso. E também a questão de começa a agradar, como já colocamos, mas depois vem as cobranças. Eu te dou isso, mas você tem que fazer isso. Né? Ou então... Você não pode, vamos ficar em segredo, não pode contar para ninguém, não pode contar para sua mãe ou para o seu pai, porque eu mato eles. Pois é, vai a questão das ameaças, das chantagens. Exatamente, a gente escuta muito isso, né? E aí a criança, por medo de perder a pessoa de confiança ali, a referência, e além de que a criança se sente culpada. E aí... é importante reforçar que a criança não tem culpa, o adolescente não tem culpa. Quem deve ser responsabilizado são os autores, né? Porque eles manipulam a criança e o adolescente de uma certa forma que a criança fica se sentindo, além de tudo, se sentindo ainda culpada, né? Mas... quero reforçar aqui
que a criança ou adolescente não tem nenhuma culpa. Não se sintam culpados, porque quem tem culpa são os autores ou as pessoas os responsáveis, né? No caso, o pai e a mãe, porque o pai e a mãe, eles também, em não prestar atenção, eles estão negligenciando a criança. Eles são os responsáveis, Isso, né? Pela exatamente. Criança. Os responsáveis diretos pela criança exatamente. são os pais. É os que têm que cuidar da criança, né? E aí, eles, enquanto responsáveis natos pela criança ou adolescente, e os autores, que devem ser responsabilizados. E a criança não tem culpa nenhuma, porque a criança não tem o discernimento necessário para tomar decisões. Tanto que tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069/90, que garante todos os direitos à proteção da criança e do adolescente. A gente vê que criança e adolescente, em qualquer repartimento, precisa ter um adulto para assinar alguma coisa. Por quê? Porque a criança e adolescente não responde por si. Aí a gente ouve, às vezes, muito isso de que, mas se ofereceu. Mas usou tal roupa, uma roupa curta. Porque facilitou. Não. A criança e adolescente não tem esse discernimento. Quem deve ter o discernimento para não cometer o abuso ou a exploração é o adulto. É o adulto que deve ter maturidade. Isso, é para ter. Se não tem, mas é para ter. Exatamente. Né? Porque a gente escuta muito, mas consentiu. Não, criança e adolescente não consente. Né? Ela não tem direito. Não consente. Não é responsável por si diretamente. Exatamente. Então, os responsáveis são as pessoas adultas. O adulto é quem tem que ter a maturidade de entender que aquela criança, por mais que ela aparentemente desse consentimento, que não tenha nenhuma objeção, né? Mas ela está sendo aliciada, influenciada, está sendo... de qualquer forma, o crime sempre vai ser do adulto, que ele é quem tem que ter a maturidade. Isso. Né? E aí também é importante frisar que a criança e a adolescente, eles muitas vezes, por achar que eu tenho que obedecer, eu tenho que fazer tudo que essa pessoa mais velha, com maior idade do que eu tenho que obedecer a tudo que pedir para fazer, né? Porque é o meu padrasto, a minha mãe, meu avô, meu tio, meu irmão. E não é assim. A partir do momento que a criança se sente constrangida em determinadas situações, já são alertas. E aí a criança e adolescente tem que procurar ajuda, tem que contar para alguém. E antes da gente descobrir aqui, mostrar para todo mundo onde recorrer, onde procurar ajuda, a gente está falando aqui já nessa questão de direitos legais, né? E o adulto, independente da facilidade que ele encontrar ou não com a criança ou adolescente, ele é o responsável, ele será culpado porque ele é quem tem a maturidade. Tem que ter a maturidade. Tem idade para ter maturidade. Se não tem, mas é para ter. E aí, existe a lei. Eu queria que você falasse agora um pouquinho dessa parte da legislação. Né? Quando surgiu a primeira lei de proteção à criança e adolescente, nesse caso, né, de violência sexual. Né? E aí depois a gente vem trazendo. Primeiro você fala um pouquinho da lei, como foi que surgiu. Pronto, a questão do combate, né? A violência. O 18 de maio. Vamos falar agora do 18 de maio. Vamos falar do 18 de maio, que como aí foi que surgiu esse 18 de maio? Entende, né? O porquê que está ganhando cada vez mais espaço, falando sobre essa temática, mas né? Quando esse foi assunto. Que surgiu? Isso. Surgiu através de um crime bárbaro que aconteceu
em 18 de maio de 1973, na cidade de Vitória, no Espírito Santo. Uma criança de apenas 8 anos de idade, chamada Araceli, foi sequestrada, drogada, violentada sexualmente e assassinada por autores da alta sociedade da cidade de Vitória, no Espírito Santo. O corpo dessa criança foi encontrado 6 dias depois, desfigurado por ácido. Então, assim, foi algo que chocou a população. Esse planejado, né? Isso. E o que mais chamou e chama a atenção é de que os autores não responderam pelo crime, continuam impunes, né? Então quer dizer que aconteceu toda essa barbárie e os autores do crime foram identificados, Isso. o crime foi descoberto e mesmo assim por ser de alta sociedade. Então, assim, terrível, chocou o país, né? E aí foi muito divulgado, muito falado pelas mídias. Na época eram jornais, rádios, né? Não tinha a facilidade, né? Que tem hoje. Se fosse hoje, viralizava bem ligeirinho. Exatamente. A internet, mas antigamente a informação corria mais lenta. Isso. E aí chocou o país esse crime, né? Algo absurdo. Então, de lá para cá, continuou acontecendo casos, né? Mas que no ano 2000, pela Lei 9.970, foi instituído o Dia de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Então, com base nesse episódio desse crime, com base na lei que foi criada em 1973, também não? Não. A lei não foi criada lá, não. Lá foi o episódio, o fato. O episódio, isso, o fato ocorrido. Mas achou-se, no caminhar das décadas, dos anos, né? Viu-se necessário falar mais sobre isso. Né? Porque para não se repetir tanta impunidade com relação a esses casos. Para que outras Aracelis não sejam ceifadas, né? A vida delas não sejam ceifadas. Então, assim, houve essa necessidade, né, de falar mais sobre isso. E aí, no ano 2000, somente no ano 2000, certo, que foi instituído o Dia Nacional de Combate. Isso fazendo referência ao 18 de maio de 1973, que ocorreu, o caso Araceli. Né? Então, foi instituído para que todos os municípios, em 18 de maio... Isso do Brasil, municípios do Brasil. Isso. A nível nacional. A nível nacional, porque é o Dia Nacional de Combate. Né? Então, assim, surgiu... esse dia foi instituído para que toda a população, um chamamento mesmo de mobilização, de conscientização, né? Para que as pessoas, a sociedade em geral, muitas vezes as pessoas acham que só o poder público é responsável, mas não. A responsabilidade somos de todos nós. Com certeza, sociedade, né? Tanto a sociedade civil, quanto os órgãos públicos, a sociedade em geral, isso, né? Exatamente. É responsável não só nesses casos, mas em tudo, né? Em tudo. Porque a gente costuma sempre responsabilizar um determinado grupo, setor ou instituição. Isso. Né? Por isso, não, pode ter uma responsabilidade maior, tal, né? Ter uma obrigação, um compromisso de fazer uma política pública para isso, de investir um dinheiro nisso, mas a responsabilidade de todos nós. De todo mundo, né? Exatamente. E aí, a partir disso, foi ganhando uma dimensão maior, né? E em 2022, agosto de 2022, foi instituída uma nova lei, a Lei 14.432, para que não fosse apenas o dia 18 de maio, embora alguns municípios não fizessem só ações naquele dia. Eu sei. Mas
tem outros municípios que somente naquele dia, por ser o dia D. Por ser uma obrigação por só ser para uma aquele obrigação. dia, faz naquele dia. Quem tem um interesse maior em ampliar, mas não era obrigação. Não era, exatamente. E aí, como eu falei, em 2022, através dessa lei citada, instituiu a campanha Maio Laranja. Né? Então, assim, para que todo mês os municípios brasileiros façam ações voltadas para o combate e o enfrentamento também, né, da violência sexual, sendo o abuso ou a exploração. De crianças e adolescentes. De crianças mês, e adolescentes. um mês inteiro. Um mês de maio inteiro. Uma campanha isso. que é o mês inteiro. Uma campanha que é o mês inteiro. Mas aí eu ratifico aqui que temos que trabalhar o ano inteiro, porque a violência sexual praticada contra crianças e adolescentes, eles acontecem diariamente. A gente tem números aí absurdos. Então, é preciso falar sobre isso todos os dias. No mês de maio ocorre a campanha. Que é aquele momento mais forte de chamamento à sociedade. Forte, exatamente. Mas ações relacionadas a isso, seja nas escolas, seja no seio familiar, né, na sociedade em geral, tem que acontecer essa... É um trabalho contínuo. É um contínuo, né? Porque senão, naquele mês, dá-se uma reduzida por conta da pressão, aí depois volta tudo a acontecer. E aí, por isso que é importante. Desanda. É importante também a parceria entre as políticas públicas, né? Eu falo isso a nível de município, de estado e a nível federal mesmo, né? Porque cada vez que a gente fala sobre isso, as informações vão disseminando, né? Isso, exatamente. E aí, com isso, cada criança, cada adolescente vai tendo conhecimento de como se proteger, de como buscar ajuda. Isso, a informação é muito importante. E aí também fortalece crianças que têm sofrido, que vêm sofrendo esse tipo de violência, né, o abuso ou a exploração, e que o mês de maio é, como você falou, aquele mês que mais focado, né? Intensivo. Isso. A gente faz várias ações, mas temos que falar, temos que orientar durante o ano inteiro. Eu sei que cada município tem sua maneira de trabalhar, né? Mas é semelhante no geral. Isso, então, o município de Jucás, o nosso município, né, aqui de Jucás, né, executou suas ações. Eu sei que, pelo menos de uma forma assim resumida, você poderia citar para a gente assim, algumas ações que foram realizadas pelo município de Jucás em relação a esta campanha do Maio Laranja? Posso sim. O município de Jucás sempre tem feito um trabalho forte em relação a isso, né? Enquanto CRAS, CREAS, que fazem parte da assistência social, né, da política de assistência social, como nas escolas, na saúde. E aí nós tivemos aí uma semana inteira de ações. Teve na abertura, né, da semana, tivemos um debate com os profissionais, que isso é importante também, porque ainda existe um grande tabu em falar sobre isso, né, até com certos profissionais. E o profissional, quando está atuando ali, quando está naquela determinada função, tem que deixar o preconceito de lado, o medo de lado, está naquela função ali confiada para fazer um trabalho de qualidade e, no caso, garantir a proteção das crianças e dos adolescentes. Então, assim, foi realizado na abertura o debate com os profissionais, os principais desafios, colocamos os principais desafios enfrentados devido ao alto índice, né, de violência sexual praticada contra crianças e adolescentes. Foram as políticas de saúde, educação e assistência social,
também o Conselho Tutelar, que é o principal órgão de proteção da criança e você falou em alto índice, né? Assim, um alto índice, isso com base nos indicadores de dados que se tem. Mas a gente sabe que esse índice é muito maior, porque muita coisa acontece e não chega, né, a ser identificado. Isso, tem as subnotificações, né, que a gente costuma falar. Das subnotificações, que aí volto lá à nossa fala anterior, pela questão de ser alguém da família, por saber, mas aquela pessoa, aquele autor oferece risco. Muitas vezes as pessoas... Fica com medo, né? Com medo, ninguém fala nada. Muitas vezes não resolvam para lá, né? Não querem se envolver, né? Acontece muito isso. Então, é importante os próprios profissionais falar sobre isso, entender, porque assim, como eu falei, os profissionais, eles têm que saber acolher, né, um caso desse. É o primeiro passo, né? É o primeiro passo. Para que a pessoa se sinta à vontade e possa se abrir, possa, né, falar à vontade. E aí o momento foi muito gratificante. Vieram 2 psicólogos, a psicóloga Tuane e Paulo Henrique, para falar um pouco com a gente também, que foi um momento maravilhoso, que aí abriu mais a mente, né, dos profissionais, de nós profissionais, e com isso desenvolvemos um trabalho com maior qualidade, né? Então, assim, após isso, iniciou-se as palestras nas escolas, muito positivo também, porque é onde a criança e o adolescente se encoraja, vê que tem onde pedir um socorro, tem onde recorrer. E nas escolas é onde estão as crianças e adolescentes, né? Então, a maioria está ali. Você atinge o público-alvo diretamente ali. A questão do hospitais também é importante conhecer todo o processo de acolhimento até encaminhamento, né? De identificação, na verdade, de identificação, o acolhimento até os encaminhamentos, porque muitas vezes chegam crianças abusadas sexualmente, e aí os profissionais têm que saber identificar, acolher e realizar os devidos encaminhamentos, inclusive para que os autores sejam responsabilizados, né? E aí, nesse trabalho, durante a semana, aconteceram várias ações no serviço de convivência, também nos CRAs, tanto o CRAs São Mateus como o CRAs São José, também com os adolescentes do NUCA, que é o Núcleo de Cidadania do Adolescente. Então, assim, foram várias ações voltadas para essa temática. E com isso vai se expandindo, né, as informações. E, por final, tivemos a caminhada, que é de praxe. Assim, a maioria dos municípios brasileiros realizam ou a abertura ou o encerramento da campanha com a caminhada. E a caminhada chama a atenção da sociedade, isso, né? Você tá um andando pelas chamamento ruas. à sociedade, dá uma visibilidade, porque como é um crime silencioso, e a gente também, enquanto profissionais, trabalhamos com sigilo, então, muitas vezes, não, mas isso acontece aqui mesmo, e não é assim, acontece na nossa frente. Tem gente que não tem nem noção, né? Porque, diz, ou porque não teve nenhum caso na família, ou porque teve ou tem e nem sabe. E nem sabe. Aí não tem informação, não tem informação. A informação é importante para que a pessoa possa justamente estar preparada, né, para esses sinais de alerta. Exatamente. E saber como agir a partir dali, né? Tanto para poder porque eu não posso dar essa abertura para a criança. E não fazer nada. Porque eu também estou praticando a violência contra a criança e o adolescente. Eu acho que se você consegue, seja o professor, seja o pai, seja a mãe, seja qualquer outra pessoa que conseguiu perceber o sinal de alerta, conseguiu conversar com a criança, ela se abriu, você identificou que está passando por uma situação dessa de abuso, né? E você simplesmente cruza os braços, né? Está não direciona, você acaba sendo cúmplice indiretamente, mas acaba
sendo Isso acaba cúmplice, porque sendo você está cúmplice. favorecendo a continuidade daquele crime. Isso. Tem o conhecimento, Uhum. mas que não quero me envolver porque oferece risco, porque problema de família resolve, ou então fica julgando também a criança, Também o ainda acontece adolescente. isso, que é o pior, né? Esse Acho que é o olhar pior de que tem é isso. julgamento, Que além dela estar sendo vítima, ela ainda é julgada. julgada e culpada. Por isso que aí tem esse bloqueio de denunciar. Mas a né? pessoa que não é diretamente, porque quando é uma mãe, aí não tem como, né? Ou um pai, mas às vezes é uma pessoa próxima da família que descobre, ou um professor, aí não quer se envolver porque conhece o autor e sabe que ele é perigoso. Eu tenho um poder aquisitivo, é da isso, sociedade, não quer Aí, expor. Mas existem as formas de fazer a denúncia sem a pessoa ser identificada, ou seja, de forma anônima, né? Isso, É que existe você aproveitar no embalo aqui, você já dizer como é que deve se comportar a pessoa que identifica, né? Como denunciar e as formas de denúncia. Pronto. As formas de denúncia pode ser feito pelo Disque 100, que é a Central dos Direitos Humanos. Que isso aí é anônimo. Para quem não quer se envolver. Isso, que não quer se identificar. Até porque, assim, toda forma de denúncia, ela é sigilosa. Mesmo pelos aquela profissionais. Isso. Que você procure Mas tem pessoas que não querem. Eu não vou no Conselho Tutelar, eu não vou em um CRAS, em um CREAS. Mas é fácil, é só pegar o telefone, que hoje em dia todo mundo tem, e ligar na central Disque 100, né, que é a Central dos Direitos Humanos, e aí tem que especificar, porque como é a central a nível nacional... não é só caso de abuso contra a criança adolescente. Não, violência contra a pessoa idosa, contra a pessoa com deficiência, violência contra a mulher. Tem que dizer tem que especificar o crime que houve. Isso, qualquer tipo de violência que esteja ferindo os direitos de uma pessoa, seja criança, adolescente ou de qualquer faixa etária. Né? Mas eu nunca fiz denúncia assim, nunca descobri nada a respeito para fazer, mas eu acredito que deve ter, no início da ligação, já que é um Disque 100, um número assim, deve ter alguma gravação que conversa com a pessoa para fazer na triagem, né? Acredito que deve ter. Isso, e a gente orienta muito a questão de, quando fizer a denúncia, como eu falei antes, a nível nacional, né? A central, a nível nacional, então tem que identificar, por exemplo, no município de Jucás, tem que identificar que o estado do Ceará, no município de Jucás... Porque é a nível nacional, né? Então você tem que especificar estado, município... Em tal rua, ponto de referência, o nome do suposto... Autor, exatamente. E aí, para facilitar, porque a central enviará para o Conselho Tutelar, que é o principal órgão de proteção da criança e do adolescente. Então, enviará essas informações repassadas para que sejam, que o Conselho Tutelar possa agir na questão da proteção da criança. Quando a denúncia é efetivada, chegando ali, ele vai receber e vai ter que dar o procedimento legal. O procedimento legal, exatamente. Muitas vezes as pessoas dizem assim, mas como é que o pessoal do CRAS não sabe? Como é que o pessoal do CREAS não sabe? Como a sociedade em si. Como é que o Conselho Tutelar não faz nada? A gente começa a fazer a partir do conhecimento, quando chega até a gente. Não tem como a gente adivinhar. Isso, né? E aí, como é um crime silencioso, muitas vezes são pessoas que a gente tem o convívio, que a gente tem um contato, já fez um atendimento, mas que não foi possível perceber. Não foi possível identificar, né? Embora, através das escutas qualificadas que a gente realiza, eu falo isso enquanto assistente social, quanto a equipe técnica, né, do CRAS, assim como das outras políticas, né, públicas também, que devem ter esse conhecimento para identificar, né, o abuso ou a exploração sexual. Nós, através dos nossos conhecimentos técnicos, né,
da nossa escuta qualificada, conseguimos visualizar que está acontecendo alguma coisa de errado ali. Uma conversa vai puxando a outra, sabe? E assim, temos uma certa facilidade de identificar, né? Mas o índice é tão grande que não tem como saber de tudo. Não, a gente não atende a população inteira de Jucás. Isso. Por isso que a responsabilidade primeira, maior, direta, é dos pais. Isso. Né? Então, fica esse alerta aqui para os pais prestarem mais atenção nos seus filhos, né, no comportamento deles, em relação a como eles eram antes, como estão agora, né? Em relação à escola, em relação ao convívio familiar. E comunitário, né? Comunitário, tudo, porque se houver qualquer mudança, é sinal de alerta para você investigar, dar mais atenção, conversar, tentar descobrir o que está acontecendo. De repente, pode ser outro problema, fora o tema que a gente está tratando aqui. Isso. Mas também é um problema que precisa ser identificado e resolvido. Resolvido, exatamente. Então, fica esse alerta aqui, porque esse crime, né, de abuso sexual, de exploração sexual, de violência sexual contra a criança e adolescente, a gente está falando aqui, mas é uma coisa muito comum. Muito. Acontece em muitos casos, até porque... Como você falou que é silencioso, então a gente não se descobre assim facilmente. Isso, né? É um crime silencioso e também os profissionais trabalham de forma sigilosa, já para não expor a criança, né? Porque a criança já sofreu vários tipos de violência, porque quando a criança sofre a violência sexual, ela sofre a psicológica, a moral, muitas vezes a física, né? Quando o ato é consumado. Então, assim, já tem uma série de violências. E expor a criança é mais uma violência, que aí a gente chama da violência institucional. Né? E aí é muito importante ter esse cuidado, né? Porque eu costumo falar que os profissionais têm que ter ética, nós temos que ter ética para... saber lidar com todos os tipos de problemática que surgir no nosso fazer profissional. Isso até porque isso gera traumas terríveis pro resto da vida. Exatamente. Quem já sofreu algum tipo de violência sexual, principalmente, isso gera traumas que vai prejudicar no relacionamento futuro que a pessoa vier a ter, né? Isso. Amoroso, profissional, em tudo, a pessoa vai estar sempre, qualquer coisinha ela está sempre ali com medo, sempre com bloqueio, quer dizer, são coisas que vão prejudicar a vida daquela criança pro resto da vida. Então, quanto mais cedo se identificar, para que menos traumatizante seja, né? Isso. Quanto, de preferência, identificar antes que ocorra o ato em si, porque eu acho que é o ápice, né, do absurdo. Porque quando vem crime, consumar, a maioria já vem aí uma série de abusos, né? Isso. Em série, né? Isso. Vai gradativamente até chegar nesse ato que é o absurdo dos absurdos, né? Um adulto, principalmente, abusar de uma criança, de um adolescente, né? São coisas que até muito revoltantes, né? Isso, é muito revoltante. E aí entra a parte do acolhimento, né? Quando a gente fala na questão da revelação espontânea, é ouvir sem indagar, sem questionar, mas você tem certeza? Não, jamais um profissional poderá fazer isso. Vai gerando bloqueio, né? Vai gerando um bloqueio. Com vergonha de falar. Isso, porque no primeiro momento, às vezes não fala de cara. Às vezes só chora, ou só fica calada, ou diz, não está acontecendo nada. Mas, a partir do momento que você vai deixando a criança... Né? Isso, vai ganhando a confiança, vai deixando a criança à vontade, né, ou adolescente, vai surgindo ali uma confiança em que a criança vai falando, vai dando sinais do que aconteceu, sinalizando também
a pessoa, porque muitas vezes dizem, mas foi seu tio, mas você tem certeza? Mas foi seu padrasto? E não é para fazer dessa forma, porque isso está colocando dúvidas ali. Dúvidas. Vai coibir. Isso, exatamente. Então, tem que fazer a escuta qualificada dessa criança que e desse desse adolescente. Que é isso que o profissional que tem que ser preparado para isso. Capacitado para isso, né? Tem a habilidade de conduzir a conversa, para que ele não desperdice aquele momento, né? Que às vezes até nem na primeira conversa dá certo, mas se você já identificou pela primeira conversa que realmente ali aconteceu algo ou está acontecendo, e a pessoa não conseguiu se abrir ali, a criança, mas você vai buscar um outro momento para até conseguir... conseguir ficar claro, para que a gente possa não fazer encaminhamentos errados também, né? Que às vezes só escuta um pouco, só identifica alguma coisa. Só por cima ali, em um momento só, às vezes não é suficiente. A gente tem que ter muita cautela, muita calma, para que a gente possa realizar os devidos encaminhamentos de forma correta. Né? E muitas vezes de um atendimento a gente não consegue identificar. É por isso que eu estou dizendo, às vezes precisa repetir. E mais outros momentos para poder a criança ter a confiança de ir falando, se abrindo até chegar a dar alguns detalhes importantes para poder fazer o encaminhamento, o direcionamento, tanto para a criança, porque ela precisa, como também para a denúncia do autor, para que ele possa seja ser punido. Sim, porque assim, a criança, ela vai falar, mas quando ela fica à vontade, é bem mais fácil dela ser mais clara, quando ela se sentir à vontade, né? É bem mais fácil dela falar de uma forma mais clara, né? Através de forma oral ou através de desenhos, que é o mais utilizado com crianças que têm menos idade, né? Porque quando está numa fase de 8, 9 anos, 10 anos para frente, até os 18 anos, né? Eles têm mais, por mais que fiquem retraídos, mas vai falando de forma oral mesmo, né? Só que crianças de 3, 4, 5 anos, 6 anos, elas não identificam e quando ficam desconfortáveis... São muito inocentes ainda, né? Não sabem identificar que ali é um tipo de violência, que ali vai fazer mal para ela, né? E com isso, é através de desenhos que aí a gente vai identificando. Elas vão expressar ali pelo desenho dá para identificar alguma coisa. Né? E aí os profissionais têm que ter esse cuidado, né? Tem que ter muito cuidado sobre isso. E na questão também do acolhimento, aí a escuta qualificada e os encaminhamentos. Por quê? Porque ali insere a criança no serviço de convivência, que ali ela vai se socializar, ela vai ter os seus direitos garantidos, vai se socializar com outros colegas, vai, digamos que, tentar superar né, a situação. O acompanhamento do CREAS também é super importante, porque como aconteceu a violência, para que aquela criança possa superar aquela situação. É preciso acompanhamento. É preciso de um acompanhamento da os assistente pais social. Também, né? Isso, os pais também. Para poder também saber acompanhar, saber lidar com a criança em casa também, né? Isso. Para que ela possa ter, vamos dizer assim, um ambiente propício para ela ir se restabelecendo. Isso. E aí, onde entra a lei da escuta especializada, da escuta protegida, né? Por quê? Porque não é interessante a criança falar na escola e aí não foi feito encaminhamento. A criança falar numa UBS, foi fazer uma consulta, foi ao dentista, foi identificado alguma coisa também. Mas não encaminhou. Não vai ter Foi resultado. ao hospital, mas foi no CRAS, a gente tem que fazer os encaminhamentos. Então, assim, a partir do momento que chegar em um órgão de proteção,
O profissional faz a escuta e faz os encaminhamentos, né, para o conselho tutelar, se caso você for em outro órgão, né? Mas tem que dar um encaminhamento devido. Isso, exatamente. Não pode deixar de encaminhar porque é cortar ali, né, o andamento do processo. E também já fazer os encaminhamentos sem precisar que quando a criança ou adolescente chegue naquele determinado espaço, não precise repetir. E o encaminhamento já vai descrevendo o que ela falou. Exatamente. Então chega no outro profissional, e ao ler o encaminhamento, ele já sabe o que aconteceu. Isso. Ele não precisa estar revivendo aquilo, né? E aí, a questão de que se eu vejo que preciso encaminhar para outro órgão também. Então, eu faço, tem a parte, né, do encaminhamento que recebi, faço a minha parte e encaminho também para o outro órgão, mas que a criança ou adolescente não precise repetir, porque já pensou repetir na educação, na saúde, na assistência, no conselho tutelar? Chega uma hora que a criança e o adolescente bloqueia. Esse encaminhamento pode circular, né? Entre vários órgãos conforme o conteúdo ali. E aí o objetivo é garantir a proteção da criança e do adolescente, né? E a justiça resolve a parte da punição do autor, porque a gente encaminha para o Ministério Público. Pronto, muito bem. Então, eu acho que é isso, né? Acredito que ficou claro aqui. É claro que não dá para tirar todas as dúvidas, até porque a gente não tem uma interação direta com o nosso público, mas o mais importante aqui, eu acho que é identificar, né, o que é abuso sexual, o que é exploração sexual, que são casos de violência sexual contra criança e adolescente. É importante difundir isso aqui para que qualquer pessoa possa ter essa capacidade de identificar a partir dos sinais, né, das alterações de comportamento da criança e poder conversar, poder buscar ali alguma coisa, alguma informação e fazer os encaminhamentos, porque em casa mesmo os pais podem fazer o encaminhamento, né, ou identificar e procurar o órgão, o principal órgão responsável, né? É o Conselho Tutelar. Mas como CRAS, CREAS, a escola, que são órgãos de proteção também, a gente recebe a denúncia, porque muitas vezes surge aquela dúvida, mas eu não sei por onde começar. E aí pode procurar a gente, a equipe técnica. Pode começar por qualquer um desses lugares. Isso. Porque dali vai dar um encaminhamento. Isso, aí a gente pelos profissionais. Realiza os encaminhamentos necessários e corretamente. O importante é não deixar de procurar ajuda. E sempre lembrar de proteger a criança e adolescente na questão de não expor, né? Fazer aquele trabalho de encaminhamento, de atendimento, de acompanhamento, de encaminhamento, mas sempre visando a proteção da criança e do adolescente para que ela não sofra mais uma violência com a exposição. Então pronto, aí para encerrar aqui a nossa conversa, eu queria só ver assim, depois de todo esse trâmite que poderá encerrar ou deverá encerrar, né, na identificação e punição do autor, mas aí a criança ou adolescente que passou por um abuso desse, uma situação dessas, de violência sexual, ela vai, com certeza, gera um trauma, né? E aí ela tem também um acompanhamento. Precisa, faz necessário um psicólogo, um assistente, para que ela possa ir, vamos dizer assim, lidando com aquela situação para poder se recuperar, se restabelecer e superar. Isso. Precisa, sim, do acompanhamento. E que existe isso, né? Garantido. Isso, a gente acompanha a família, né? A gente faz o acompanhamento não só da criança, mas da família, também, né? Porque muitas vezes a família diz, mas eu não tinha conhecimento disso, mas a partir do momento que foi feito o atendimento, eu comecei a observar, e aí lembrei que acontecia isso, mas por ser uma pessoa de casa, muito próxima, jamais eu imaginei que fosse fazer isso.
né? Então, assim, causa traumas e é preciso superar esses traumas. Então, a justiça resolve com o autor do crime. Isso, aí né? sai da sua Essa da parte, alçada da isso. assistência. A nossa Agora vamos cuidar, função cuidar do personagem principal. isso, Que a criança e precisa da adolescente. A atenção. nossa função é acompanhar aquela família, aquela criança, aquele adolescente para superar aquela situação de violência que vivenciou. Mas a questão de punição, aí já é a parte da justiça. É para ficar bem claro, Isso, porque muitas vezes as pessoas dizem, mas vocês do CRAS ou do CREAS não fizeram nada. Fulano está solto, fulano, sabe, assim. E, na verdade... Poder de polícia, nós não temos poder de polícia, né? A gente trabalha na questão da proteção social. Esse caso já vai ser apurado e julgado pela justiça. Pela justiça, exatamente. Né? O nosso foco é a criança e o adolescente. Muito bem. Então, estamos aqui com a Luciene Araújo, assistente social do município de Jucás, tratando e debatendo sobre esse tema, né, tão importante para a gente discutir, não somente no mês de maio, mês maio laranja, mas todos os dias, né, que todo mundo esteja em alerta aí, certo? Para identificar qualquer caso desse o quanto antes, que é sobre violência sexual contra criança e adolescente. Então aqui o AD Debates agradece a todos que ficaram até agora escutando, pegando essas informações, né, para passar adiante também e para aplicar na sua vida. E aqui a Luciene, eu deixo você fazer aqui as suas considerações finais, deixar algum recado, alguma mensagem aí para o nosso público. Certo. Quero dizer à população jucaense que em qualquer alerta, sinal de alerta que esteja acontecendo uma situação de violência sexual, seja ela de abuso ou exploração, que procure os órgãos de proteção, o CRAS, o CREAS, o Conselho Tutelar, a saúde, a educação, porque nós iremos atendê-los e realizar os encaminhamentos, né, os principais encaminhamentos. Então, assim, estamos à disposição, como foi falado bem no início, eu trabalho no CRAS São José, mas a assistência social tem toda uma equipe, né, que atende, está habilitada, digamos assim, para receber essa denúncia, porque aí a gente vai realizando os encaminhamentos corretos, né? Quero dizer que para criança e adolescente que queira passar algum fato, alguma situação, pode nos procurar, certo? Porque às vezes a criança não está ali devido a ser uma pessoa muito próxima, confiante de falar para a mãe, mas se ela tem essa informação de que tem um órgão que pode protegê-la, ela pode procurar diretamente o órgão. Não precisa vir com o responsável. Ela pode... Que ela vai ser bem acolhida, e ali vai ser ouvida. Sem julgamentos, né? Porque, volto a reafirmar, criança e adolescente, eles não são culpados. O culpado são os pais e o autor do crime. Os pais, por terem a obrigação de oferecer um ambiente seguro, né, para a criança e adolescente e, de certa forma, ter deixado isso de lado, não ter dado credibilidade, porque, assim, quando a criança e adolescente sofre qualquer situação de violência sexual, seja ela abuso ou exploração, ela dá sinais. Né? E aí, não terem prestado atenção, não ter ouvido, isso é uma forma de negligência. E aí, os pais têm uma certa culpa nisso, mas nunca a criança e adolescente é culpada, eles não são culpados. Então, assim, agradecer o espaço, o convite, né? A questão da agenda aí, mas deu certo, deu né? certo, porque nós estamos né? concluindo. Estamos concluindo. Agradecer mais uma vez. Deu o recado principal, né? Isso. Convido a população jucaense para que, em casos de abuso ou exploração sexual, procure
os órgãos de proteção. Faça a denúncia, porque a responsabilidade é de todos nós. Faça bonito, Jucás. Denuncie. Vamos proteger nossas crianças e adolescentes. Muito bem. Valeu. Obrigado.